Companheiros, eu vou fazer assim uma narração de um pensamento meu. O meu primeiro dia, o primeiro dia que eu percebi que eu existia. Bom, nesse tempo, quando eu percebi a existência, eu tinha por volta de 1 ano de idade, estava nos braços, no colo do meu pai, a minha mãe estava do lado, e nós estávamos ali numa sala em que ali na parede tinha uma cama de mola encostada, e que meus irmãos, a minha irmã de 4 anos e meu irmão de 3 anos, estavam observando ali, em algum lugar ali, um ovo de lagartixa. E de repente nasceu essa lagartixa. Eu lembro, eu vi a lagartixa nascendo e correndo. A lagartixa nasceu e correu, meu irmão ficou quietão, parado, não teve reação nenhuma, mas a minha irmã se levantou num pampeiro, num grito, possesso, morrendo de medo. Esta para mim é a primeira lembrança. Bom, se for olhar de outro ângulo, seria a última lembrança, num sentido decrescente. No sentido decrescente, então seria a última lembrança. No sentido crescente, a minha primeira lembrança é esta. E depois dessa casa onde nós estávamos, inclusive, eu até tive lá alguns dias com a minha avó morava ali. Então eu tive lá alguns dias, eu lembrava daquelas coisas enquanto eu estava ali. Também nessa casa, eu lembro de que eu fui colocado ali no chão, ali, onde era a cozinha, e eu saí andando, engatinhando, e segui ali, não é um corredor, é para fora da casa, eu saí andando assim, perto, porque tinha um muro, era grama, alguma coisa, tinha uma árvore perto, e tinha um muro branco. E eu ali, saí da porta da cozinha, fui gatinhando e olhei para o muro. Bom, é claro que hoje eu entendo que a minha lembrança não é aquilo que está gravado na minha imaginação, é claro. Mas a minha imaginação, daquilo que eu lembro, é que eu vi um baita de um manto desse tamanhão, assim, ó, maior, porque a tela não pega o tamanho, é maior ainda. Um baita de um manto andando no muro. Aí depois de pensar muitas vezes sobre isso, eu pensei, bom, talvez eu tenha esse tamanho desproporcional do manguá na minha lembrança por causa do meu tamanho, da minha idade, que eu era uma criancinha de um ano e pouco. Depois dali, eu lembro que, bom, eu não sei como, mas nós morava em uma casa que era também da minha mãe, era um sobrado de tábua. Ali moravam umas tias minhas e umas primas. É tudo criança, tudo pequenininho. Eu lembro que a gente andava ali atrás, no corredor, onde tinha algumas coisas ali, e falava besteirinha. Mas uma coisa que eu lembro que me marcou muito mesmo, foi que, eu não sei por que motivo, de alguma forma, eu tive a notícia de que estavam matando todas as crianças. Tinha uns homens matando todas as crianças que encontravam, era para serem mortas. E a machadada, porque foi descrito inclusive que era a machadada, porque eu fazia a imagem dos homens matando as crianças a machadada. E eu senti aquele medo, eu saí para fora, fui lá na rua, olhei para cima e vi uma aglomeração, um monte de gente lá no outro lado da rua, eu vi uma aglomeração de gente. Aí eu voltei para trás, entrei, escondi atrás da escada e fiquei ali, pensando, só pensando. E o tempo todo que eu estava pensando, a imagem daquilo que eu estava pensando era homens pegando crianças e colocando assim num terreno de um quintal seguro, um terreno de terra, e ali matando em cima de um tronco. Essa era a imagem que eu tinha o tempo todo, que eu ficava passando
muito medo ali. Essa marcou quando eu era muito pequeno. Mais adiante, eu fui tendo as minhas lembranças, mas eu lembro que houve uma viagem, nós viajamos, eu não via o caminho porque eu dormi porque eu via a janela da condução, mas de repente eu vi que eu estava em Araçatuba. Eu não sabia que era Araçatuba, eu estava em um certo local, que era um hotel. Estava eu, a minha irmã e meu irmão. E a minha mãe, nós morávamos ali. Eu sei que eu saí, eu conhecia ali aqueles quartinhos ali no fundo, eu conhecia que tinha um salão na frente que sempre tinha muita gente, e que em um certo momento, não sei por que razão, eu saía caminhando e vi uma baita de uma pantera. Bom, naquele tempo lá, primeiro era uma pantera, não devia ser um gato. Eu vi um gato andando no telhado, e talvez pela minha idade, pelo meu tamanho, eu tenho aquela imagem, aquela imaginação de que era uma baita de uma pantera. Eu fiquei muito assustado e saí andando, olhando para os lados, e acabei saí andando. Aí de repente eu me vi perdido. Aí eu não sei também, não tenho boas lembranças do que aconteceu. Eu lembro sim que fui recuperado, fui levado de volta ali para aquele hotelzinho, passamos ali mais um bom tempo. Inclusive eu lembro que minha mãe deu um remédio para nós, um laxante, de que nós três não, parece que eu não estava com eles, mas parece que os dois, tanto um quanto o outro, meus irmãos, cagaram um no outro. Eu parece que estava em outro lugar e eu não me envolvi nessa briga. E que também tinha ali do lado um companheiro, um cadeirante. Ele andava com a cadeira de roda, eu lembro muito bem que tinha aqueles guidãozinhos na frente, só que para dirigir ali, nós rodas um triciclo, ele tinha um triciclo. E ele andava com a mão assim, rolando assim, e andava com uma bicicleta. Eu lembro que minha mãe comprou um espelhinho deu de presente para ele. Aí depois, muitas coisas aconteceram, mas depois no percurso do andar da carruagem, eu lembro que nós saímos ali, estávamos numa casa em que tinha uns homens grandão que pulavam por cima da gente. A gente estava andando no meio da rua, eles pulavam por cima. Eu lembro de umas galinhas gostosas ali que eu gostava muito ali de comer, uma galinha, não sei, que eles faziam comigo, mas eu fiquei sabendo de que a galinha tinha problema, que estava pesteada, aquela coisa, eu tive um receio, mas eu sempre fui tanto que afastado de todo mundo. E ali eu tinha uns 4 anos mais ou menos quando eu estava ali. E dali eu lembro que nós saímos e fomos para um lugar lá na rua Pará, uma casinha bem retirada, e vivemos ali um bom tempo, tivemos um cavalo lá. E dali eu lembro que nós saímos, dali eu lembro que foi ali que eu comecei a ir na escola. Que eu comecei a ir à escola, né? Dali eu ainda fui para uma outra casa. Inclusive, de onde eu morava, eu olhava aquela casa grande, era uma casona imensa, que eu pensava comigo, puxa, que vontade de morar naquela casa. Aí de repente, minha mãe chegou, pegou nós estávamos mudando. Porque nós estávamos mudando e levou nós lá para aquela casa. Pronto, ali eu fiquei, eu devia ter uns 5 anos. E ali a minha mãe começou a comprar livros. Porque o meu irmão já estava com 7, 8 anos, a minha irmã estava lá com seus 9, 10 anos, estavam estudando, então ela comprava livros, nossa, enciclopédias em cima de enciclopédias. Eu não podia ver livros que ela comprava de todo tipo. Eu aprendi a ler, eu lia muito, até que teve o dia que eu entrei na escola. Quando eu entrei na escola, eu tinha 7 anos de idade. É claro, eu não fui muito normal
mal, se contar a minha situação, sabe? Uma pessoa que foge. Eu sempre era o último, lá no cantinho, conversava muito pouco, tinha estupim curto, brigava com facilidade. E quando eu procurava assunto, quando eu procurava conversa, os meus assuntos não eram de interesse de ninguém. Ninguém gostava das minhas conversas. E quando eu me envolvia com rodas de pessoas, eu não gostava da conversa das pessoas. Então eu era muito quietinho. Até os 7 anos de idade, as minhas lembranças, não é que foram essas. Entre as minhas lembranças estão essas que eu relatei. E todos nós, todo ser humano, tem a sua última lembrança, ou seja, a primeira lembrança. Para não ter confusão, em ordem crescente. Em ordem crescente, você teria então a sua primeira lembrança. Em ordem decrescente, então você teria a sua última lembrança. O dia que você se tocou que você era vivo. Quantos anos você tinha? O que aconteceu nesse espaço desde o dia que você nasceu? Certo? E depois que você percebeu que você é vivo, você existe, o que aconteceu também nesse espaço? Bom, companheiro, eu gostaria de passar essa reflexão e que alguém, se caso me entender, faria muito bom proveito para poder conhecer a si próprio. Companheiros, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.